Paz do Senhor a todos, bem-vindos a mais uma aula do primário. Hoje nós estaremos iniciando o segundo trimestre de 2023. A nossa lição tem por título Meu Jesus é Poderoso. E para iniciar esse trimestre, nós vamos começar com uma aula que diz Jesus salva um casamento. E essa aula retrata toda a história sobre o casamento de Caná e como Jesus operou seu primeiro milagre. O objetivo da lição é compreender que Jesus cuida de nós em cada detalhe. Independente do que fazemos, independente de onde estejamos, Jesus está sempre cuidando de nós. Ele pensa em tudo para o nosso bem. E o ponto central da lição é que onde Jesus está, acontece um milagre. Para a gente começar a aula, eu fiz um jogo com a memorização, para que as crianças elas possam poder se exercitar um pouco, dinamizar um pouco a memorização, para que elas não fiquem só repetindo. Então, antes de fazer a leitura bíblica, eu fiz esse exercício que eu vou deixar anexado no material de apoio, que é um jogo para que eles tentem decifrar o versículo, para que eles possam pegar as imagens que estão no lugar das letras e trocar para que eles possam eles mesmos encontrar qual é o versículo. Para depois a gente possa ir para a Bíblia e cada um ler na sua Bíblia o versículo conforme cada versão. Então, é importante a gente explicar a ele o sentido do versículo e ler junto com os alunos o versículo. Logo após os exercícios, a gente pede para que cada um abra suas Bíblias para que a gente possa ler o versículo da memorização, que se encontra em 1 Pedro 5,7 e diz: entreguem as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Então você pode conversar com o seu aluno que, independente daquilo que ele esteja sentindo, daquilo que aflige a ele, daquilo que ele esteja preocupado, tanto em casa como na escola ou até mesmo na igreja, ele pode entregar tudo aquilo que ele sente a Deus. Tudo aquilo que deixa ele preocupado com alguma coisa, ele pode entregar a Deus, porque Deus ele resolve todos os nossos problemas. E mesmo aquilo que Deus não queira resolver agora, ou não esteja ainda no tempo de Deus de resolver, ele traz paz para nossos corações, então a gente não precisa se preocupar com aquilo. E é importante que a criança entenda que mesmo que ela esteja passando por um problema que ela já tenha orado e ainda não tenha sido resolvido, é apenas porque ainda não chegou o tempo e que ela pode continuar entregando tudo aquilo que aflige a ela a Deus e que Deus resolverá esse problema. Então, a nossa história bíblica trata de um casamento. Fale com seus alunos com muita alegria. Conte como é uma festa de casamento, caso algum aluno ainda não tenha participado de uma. Conte que as pessoas estavam muito felizes naquele dia, que Jesus estava se divertindo com a sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, junto naquele casamento, que provavelmente era de amigos dele. Conte que tudo naquele casamento foi preparado nos mínimos detalhes. Aí eu trouxe algumas imagens para mostrar. As pessoas no casamento lá, todas se divertindo, conversando, comendo, bebendo. E o casamento estava muito feliz, muito alegre, porque tudo tinha sido preparado nos mínimos detalhes. Compare esse casamento com algo que a criança faça, uma festa de aniversário, por exemplo. Que a mãe ela arruma as coisas, ela prepara os doces, os salgados, o bolo e chama todos os colegas. Fale da felicidade daquele momento, de que a criança brinca com seus colegas, está com todo mundo reunido. E aí, no segundo momento, a mãe de Jesus chega totalmente preocupada, porque tinha acabado algo muito importante para o casamento. Tinha acabado o vinho. Explique às crianças que o vinho para um casamento é como os brigadeiros para uma festa infantil. Se tivesse acabado os doces da festinha dele, provavelmente ele teria que mandar os colegas dele embora, antes de terminar as brincadeiras, antes de terminar a festa. Isso seria um grande problema. Assim como para aquele casal. Quando acabou o vinho naquela festa, aquele casal ficou muito preocupado. Porque o que eles iam servir para os convidados? Como é que as pessoas iam continuar se mantendo naquela festa? Então seria uma vergonha muito grande se eles tivessem que mandar todo mundo embora porque o vinho acabou. E aí esse é o momento em que Jesus opera o seu primeiro milagre. É bom enfatizar às crianças que não necessariamente esse foi o primeiro milagre de Jesus, a gente não sabe. Porque é afirmado que se fosse descrever tudo que Jesus fez na vida dele na Terra, com certeza isso não caberia num livro. Mas esse milagre ele foi registrado na Bíblia porque ele foi a primeira vez que Jesus ele manifestou o seu poder em público. E aí eu trouxe duas formas de vocês exemplificarem esse milagre para as crianças. Eu trouxe no papelão, que é a jarra, foi desenhada no papelão, e atrás eu botei uma roda mesclada, água e vinho. Aí, quando você gira a roda de trás,
vai tendo a mudança da água para o vinho. E aí você explica que o milagre que Jesus fez foi essa transformação. Uma transformação que naquela época ninguém esperava. Até hoje ninguém espera que alguém consiga transformar algo em outra coisa assim, do nada. Então você explica à criança que as pessoas estavam desesperadas porque não tinha vinho. E aí pediram para Jesus. A mãe dele pediu para ele operar o milagre. E deixou o servo com ele. E aí, outra forma que eu trouxe foi no papel A4, que eu vou deixar nos materiais de apoio. São 3 folhas coladas. A folha de trás é colada com a da frente e a de dentro fica solta, para que a gente possa retirar e a água se transformar em vinho. Aí essa parte aqui fica solta para poder encaixar. E aí é uma forma bem dinâmica de mostrar às crianças porque elas têm interação com o material, sabe? Elas percebem que aquilo foi uma transformação, elas percebem mais ou menos a surpresa que as pessoas tiveram quando viram. Então, quando Jesus ele transformou a água em vinho, todo mundo ficou muito espantado. E foi dito pelo mestre Sala, porque foi levado até o mestre da festa, para que ele pudesse avaliar o vinho. E aí, o milagre de Jesus foi tão poderoso, porque ele, assim como Deus, ele faz tudo de melhor. Então, o vinho que ele fez era melhor do que qualquer vinho que tivesse na terra. Então, o chefe da festa, ele falou que o casal deixou o melhor para o final, que era justamente o vinho que Jesus tinha transformado do nada, tinha transformado da água. Porque quando ele trabalha nas nossas vidas, ele faz tudo do melhor. Ele faz tudo do mais perfeito. Então, aquelas pessoas, elas ficaram maravilhadas porque o vinho que Jesus fez do nada, que ele transformou da água, era a coisa mais maravilhosa que existia. Assim como nas nossas vidas. Algumas coisas que Jesus faz por nós é algo extraordinário. E às vezes a gente nem percebe porque está muito ocupado com a vida. É bom explicar para as crianças que, tem algumas coisas que elas têm no dia a dia dela que para outras pessoas é totalmente extraordinário. Que Jesus ele proporciona para elas, porque elas o servem, porque elas estão no caminho dele, porque elas o adoram. Mas tem pessoas que ainda não conseguem ter essa mesma coisa extraordinária que eles têm. Sabe? A felicidade de estar na igreja, a felicidade de estar adorando ao Senhor, é uma felicidade que elas sentem normalmente. E que às vezes elas podem querer trocar por coisas mundanas. Elas podem querer trocar um dia na casa do Senhor para estar em casa jogando videogame ou para estar na rua brincando com os amigos. E elas esquecem o quão maravilhoso é estar na presença de Deus. O quanto isso é extraordinário, o quanto isso é o vinho de Deus. Que outras pessoas não têm, outras pessoas só vivem na água. Elas não sentem a felicidade de adorar a Deus. Então é muito importante a gente deixar isso claro para a criança. E deixar claro que no momento em que ela está junto com Deus, no momento que ela serve a Deus, ela tem a proteção dele. Ela tem o cuidado em cada detalhe. Jesus cuidou daquela família naquela festa. Porque se o vinho acabasse, eles passariam vergonha. Não era algo essencial na vida deles. Se o vinho acabasse, eles não iam morrer. Era só um detalhe. Mas Jesus foi lá e transformou esse detalhe em algo essencial. Em algo que foi falado por dias pela cidade inteira. Então, Deus ele cuida das nossas vidas em todos os detalhes. Em cada pequena peça. Em cada andar de bicicleta que você não caiu. Ou atravessar de rua que um ônibus não bateu em você. É Jesus cuidando de nós. É algo que a gente age naturalmente. A gente vive nossas vidas como se fosse algo trivial. Mas é o agir de Deus ao nosso redor. E com isso, eu trouxe a dinâmica que vocês vão precisar de uma bacia com água. Ela não necessariamente precisa ser transparente, mas deixa as coisas mais interessantes. E 2 pedaços de papel e um copo. O pedaço de papel, ele representa a nossa vida, ele representa uma pessoa. Eu peguei papel higiênico porque ele é mais fácil de derreter na água. Então, fica mais visível para as crianças a diferença entre a vida com Deus e a vida sem Deus. Então, o papel, ele representa uma pessoa, ele representa a gente. E o copo, ele representa a proteção de Deus. E a bacia representa o mundo. Então, quando a gente vai para o mundo, quando a gente vive nossas vidas tranquilamente, sem a presença de Deus, a gente fica mole, quebradiço, a gente perde a força. A gente fica vulnerável a tudo que possa acontecer nas nossas vidas. E aí o papel ele fica sem forma, ele fica destruído, ele pode se rasgar. Assim como as pessoas que não têm Deus. Qualquer coisa pode afetá-las porque elas não têm aquela proteção de Deus. Elas não têm um amor... Elas não têm aquela proteção de Deus.
Já a pessoa que ela está protegida com Deus, ela adora Deus, ela vive sua vida pautada na palavra do Senhor, ela tem a proteção de Deus, ela está aqui protegida por Deus. Então, independente se ela for para o mundo, aquilo não vai afetar ela. Ela continua da mesma forma. Eu não entendo a física dessa dinâmica. Não sei como é que o papel dentro do copo, ele não molha. Não pesquisei, mas para mostrar às crianças é algo muito efetivo. Porque a gente coloca o copo de cabeça para baixo, a gente vê que a água entra em contato com o copo, mas não molha o papel sai inteiramente seco. Então, é uma boa forma de dizer às crianças que, quando a gente está com Deus, as coisas que são mais previsíveis de acontecer com a gente, Ele pode nos defender. Ele nos protege. Em cada detalhe, em cada mínima coisa. E aí, eu pesquisei na internet e encontrei esse jogo, que eu não sei necessariamente o nome, mas é um jogo que a gente brinca quando é criança. E esse jogo eu encontrei na internet ele em inglês. E aí eu traduzi e refiz ele para português. Que aí tem as escolhas, que é um jogo que as crianças geralmente gostam bastante de brincar. Então, tem as escolhas para eles fazerem e a numeração. E aí, à medida que abre, aqui tem as perguntas. E aí você pode jogar com a sua criança, você pode perguntar a eles na aula, fazer alternado, cada criança joga uma vez, para você fazer as perguntas e eles responderem. E também pode entregar de lembrancinha, para que eles possam sair, contar uma parte daquela história, e aí perguntar aos seus colegas, a crianças que brincam com ele no prédio, na escola, ou até mesmo crianças de outras turmas da EBD. Então é um jogo bem interativo, que eu achei interessante de trazer. Então é isso, muito obrigado por terem assistido essa aula hoje. Muito obrigado por estarem aqui, por ficarem até o final. Eu espero que eu tenha ajudado no Ministério Infantil de vocês. Espero que Deus possa ter me usado de canal para trazer algo de especial para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem. E qualquer dúvida podem comentar que eu estarei disposta a responder. Muito obrigada a todos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.